Para quem tá caindo de paraquedas aqui, entrando de paraquedas, a gente vem fazendo uma série baseada nesse livro aqui, de Joanna Weaver, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. É um livro cuja história do livro é baseada numa história bíblica de Marta e Maria, certo? Então, quem está entrando agora e não sabe do que a gente está falando é disso. Hoje, se eu não me engano, é nosso 5º episódio e último. Vamos fechar, então, com os capítulos 11 e 12, equilibrando trabalho e adoração, como tendo um coração de Maria no mundo de Marta, né? Então, a gente vai fazer nosso fechamento hoje. Não será uma live grande. A minha ideia... já venho há um tempinho com isso, né? Tentar fazer lives de 30, 40 minutos aí, não mais do que isso. Passar o recado em pouco tempo, de forma eficaz aí. Tá bom, gente? Boa tarde, vamos todos entrando. Peguem papel e caneta. E quem ainda não compartilhou a live, compartilha aí para chamar mais mulheres pra cá. No aviãozinho embaixo aí, clica e envia para as primeiras mulheres da sua lista, ou para aquela mulher: oi Valéria, tudo bem? Ou para aquela mulher que você sabe que pode se beneficiar com esse assunto, né? Hoje é um assunto, eu acho que do interesse. Eu não sei se é meu olho que tá embaçado, gente, ou sou eu mesmo. Tá tão estranho meu olho aqui. Tá boa a imagem para vocês? Eu acho que eu tô cada vez pior da visão. Eu precisava usar óculos, mas o óculos aqui no ring light é muito ruim porque reflete a luzinha e pra quem tá olhando não é legal. Vamos sem óculos mesmo, tá tudo embaçado pra mim. Vamos lá então começar? Gente, quem acompanhou desde o início aí? Tem alguém na live que acompanhou desde o primeiro capítulo lá? Quando expliquei a história de Maria e Marta. Foi a história de duas irmãs e Senhor, não te importas? Quem tá boa a imagem? Então tá, gente. Eu não sei, eu tô enxergando tudo embaçado pra mim aqui. Eu acho que é a visão mesmo, é a falta do óculos, mas eu não vou colocar porque é muito ruim pra quem tá assistindo o reflexo do ring light. Vai assim mesmo. Que bom que tá bom pra vocês. Então, gente, Eduardo, que falou que tá desde o início. Quem assistiu desde o início? Hoje vi algumas lives. Quem não viu, tá tudo gravado, tá? Então você pode acessar depois lá no feed ou no canal, que tá tudo salvo lá pra você pegar a sequência, tá bom? Então, eu somente alguns dias não consegui online. Valéria Nunes, tá tudo salvo, tá bom? Então, se tem alguma que ficou aí a lacuna, vai lá e assiste depois, porque tá bem, bem interessante. Hoje, então, vamos para os últimos capítulos aqui, capítulos 11 e 12, equilibrando trabalho e adoração. Deixa eu só abrir aqui. O versículo que começa o capítulo 11 fala: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Colossenses 3, 23. Só para situar, nós estamos nos baseando naquela história de Marta e Maria, onde Jesus e seus discípulos estão chegando na cidade de Betânia, e Marta abre sua casa para eles, né? Para esses 13 homens, pelo menos. A gente não sabia se tinha mais homens ou não. Para esses 13 homens famintos, né, cansados, Marta abre sua casa, só que Marta fica ansiosa, fica preocupada, encarregada lá da cozinha, como a irmã mais velha, né, e de servir bem, com excelência, esses homens, enquanto Maria está lá se deleitando aos pés de Jesus, entendendo que Jesus, né, nada mais, nada menos do que Jesus estava na casa dela, e Marta então fica indignada com aquilo e fala: Senhor, tu não te importas que enquanto eu estou na cozinha fazendo tudo sozinha, Maria tá aí sentada, né? E daí Jesus fala para ela: Marta, Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada, né? Somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, dela não será tirado. Então, basicamente, é nessa história que o livro está se baseando aí. Marlene, minha primeira aula. Depois olha as outras, então. Então, partindo disso, né, dessa história central aí, hoje a gente vai finalizar aqui, equilibrando trabalho e adoração. Eu quero que vocês vão participando aí comigo, tá? Não me deixem sozinha aqui. Mas eu achei interessante que a autora começa a falar desse capítulo dando o exemplo de uma gangorra, né? Gangorra de parquinho infantil, né? Um de um lado, o outro do outro, tem que ter pesos mais ou menos equilibrados ali para as crianças conseguirem fazer de fato a brincadeira da gangorra, né? E o que Deus quer de nós
Não é que a gente seja como Marta ou que a gente seja como Maria. Talvez ele trouxe essa parábola justamente para que a gente entenda a importância do equilíbrio, né? De muitas vezes eu me comportar como Marta, outras vezes me comportar como Maria, né? É aquela história de só tem Marias contemplando porque existem Martas trabalhando, né? Então é esse equilíbrio aí, a autora traz o paralelo aí, a comparação com a gangorra. Eu achei sensacional. Mas o que eu achei mais incrível é que a autora traz aqui, ela colocou assim, pergunto-me se Deus tinha gangorras em mente quando colocou a história de Marta e Maria lá em Lucas, entre duas outras passagens famosas. Então, se a gente for ver essa história que está lá em Lucas 10, né, a partir do versículo 38, se eu não me engano, essa história de Marta e Maria, ela está entre duas outras passagens bem famosas da Bíblia. E olha que interessante, porque que ela falou, pergunto-me se Deus tinha a gangorra em mente quando ele fez isso, né? Porque a história de Marta e Maria, ela vem entre a história do bom samaritano, que está em Lucas 10, do versículo 30 ao versículo 37. Vocês conhecem? Quem aí conhece a história do bom samaritano? Né? Que ele fala de uma pessoa que ficou na estrada precisando de ajuda, né? E muitas pessoas, muitos religiosos passavam e olhavam e não ajudaram, né? Então passou a última pessoa que passou, ele acolheu aquela pessoa e tal, e ele explica ali sobre o serviço, sobre o amor ao próximo. Então a passagem de Marta e Maria está entre essa primeira história do bom samaritano e a oração do Pai Nosso em Lucas 11, já do 1 ao 4 ali. E a oração do Pai Nosso refere-se ao relacionamento com Deus. E a passagem do bom samaritano refere-se ao relacionamento com as pessoas, ao serviço, né? Servir ao próximo. E a passagem de Marta e Maria está entre essas duas passagens, justamente o equilíbrio, né? Marta estava servindo pessoas com seu trabalho e Maria estava adorando, contemplando. E essa passagem encontra-se exatamente entre duas histórias, uma do serviço a pessoas, né, do amor ao próximo, que é a parábola do bom samaritano, e a outra que vem depois é a oração do Pai Nosso, a sua comunhão com Deus, o seu contemplar, né, a sala de estar ali. Olha que maravilhoso isso, gente, a entrelinha aí que a Bíblia nos traz e que às vezes a gente nem percebe, né, e que a autora sabiamente nos trouxe aqui. E ela fala, uma se refere ao nosso relacionamento com as pessoas, né, que é a história do bom samaritano. A outra nos ensina a orar, nos ensina a ter comunhão com Deus, que é a história do Pai Nosso. Uma destrói o muro que divide as culturas e a outra destrói o muro que separa Deus e a humanidade. Maravilhoso, né? Então a história de Marta e Maria fica entre essas outras duas histórias. Depois vocês abram lá a Bíblia em Lucas 10, vai ter a história do bom samaritano, depois a história de Marta e Maria, depois Lucas 11 começa com a oração do Pai Nosso, tá? Daí ela coloca, talvez seja por isso que essa pequena porção das escrituras seja tão importante, né? Na história descrita em Lucas lá das duas irmãs, né, de Marta e Maria, e um Salvador, encontramos o sustentáculo, o ponto central das nossas gangorras espirituais, o segredo de equilibrar a parte material que a gente precisa fazer, o nosso serviço, com a espiritual e as nossas obrigações com a devoção, em contemplar, em estar em adoração na sala de estar, né? As duas são importantes. As duas são verdadeiras, mas quando colocamos as verdades fundamentais do trabalho e da oração no eixo da viabilidade, né, quando enfrentamos a situação, o problema está aqui, o que é que eu devo fazer? Começa a diversão de verdade, né? Começa a tentativa de equilíbrio aí da gangorra. Entenderam que preciosidade isso na Bíblia? Muito legal, né? Eu nunca tinha reparado a ordem dessas parábolas ali, né? Então vem ali bom samaritano, que é o amor ao próximo, né? O serviço. A história de Marta e Maria, que é esse paradoxo aí entre o trabalho na cozinha e a contemplação na sala de estar, né? E depois a oração do Pai Nosso, que é adoração, é devoção, é a sala de estar, né? Comunhão com Deus. Então, eu achei sensacional, né? E daí depois ela traz aqui que Jesus é o nosso exemplo supremo, né? Foi a pessoa mais equilibrada que já houve no mundo. E de fato ele veio para isso, né? Para nos mostrar como administrar o complicado equilíbrio entre trabalho e adoração, entre o que fazemos e o que somos,
Porque quando eu adoro, né, eu trago ali a minha essência, o que eu sou. E quando eu faço algo, né, é o meu serviço ali. Então Jesus veio para nos ensinar a equilibrar essas duas coisas. Eu não posso ficar só adorando, tem coisas que precisam ser feitas, mas eu não posso ficar só executando. Tem momentos que eu preciso estar adorando e contemplando. E ele demonstrou como a nossa gangorra, né, deve ser em Lucas 10 lá, 25 e 28, justamente antes da parábola do bom samaritano, quando um doutor da lei pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna, né? E daí ele olhou para o doutor da lei e falou: o que está escrito na lei, né? O que está escrito na lei? Fala para mim. E então, deixa eu ver aqui. Cadê assim? Daí ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesma. Olha esse versículo que diz a lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Então, contemplação, e amarás ao teu próximo, né? Relacionamento horizontal aqui, como a ti mesmo. Então, é exatamente esse equilíbrio entre trabalho e adoração, entre a cozinha e a sala de estar. Gente, tá bom pra vocês? Minha imagem escureceu aqui. Fala pra mim se tá ok pra vocês. Aí a imagem e o som também, tá? Me dá um feedback aí. Então, esse é o segredo, né? O maior mandamento: amar o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Deus quer que o amemos, que amemos ao Senhor de verdade, mas Ele também quer que amemos o próximo. E quando a gente ama a Deus de verdade, nós amamos o próximo. Mirelle, o que isso tem a ver com trabalho? Trabalho é serviço. O teu serviço na cozinha, o teu serviço na tua casa, o teu serviço no teu emprego, o teu serviço onde quer que seja, você está servindo pessoas, você está demonstrando de forma prática amor ao outro. E lembra, amor é um verbo, tá? Amor não é sentimento. Falei isso essa semana quando me perguntaram qual era o segredo para um relacionamento duradouro, né? Eduardo e eu fizemos 17 anos de casado e eu falei: entender que amor é decisão, não é sentimento, né? Eu decidi ficar mesmo quando os sentimentos não estão presentes, mesmo quando, né, a vontade sair, mesmo quando várias coisas não estão contribuindo para, né, eu decido. E amor é um verbo, amor é atitude. Então amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo. E quando a gente ama a Deus, automaticamente a gente ama o próximo, então a gente serve o próximo. Então aí está o paralelo entre a contemplação, a minha comunhão com Deus, e o serviço, que é servir a alguém. Por mais que você hoje pense que você não está servindo ninguém quando você está limpando o chão da sua casa, sim, você está servindo alguém. Então é esse o paralelo aí que a Bíblia nos traz, né? Muito interessante. E então, deixa eu achar. Gente, é tanta coisa que eu não vou conseguir dar tudo aqui. Achei. Tá, Mirelle, entendi, legal. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o serviço e a contemplação, o serviço e a adoração, né? Amar ao próximo, servindo, e amar a Deus, né, sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus, eu dedico tempo para conhecê-lo, para estar com ele e tudo mais. Mas como que eu faço isso? E a autora traz aqui algo muito interessante que eu sempre falo também, que ela fala que ela descobriu sobre o equilíbrio, né? Que ser equilibrada, né, não é tanto uma questão de estar em perfeito equilíbrio, mas uma questão de descobrir o ritmo certo das nossas vidas. Lembra que daqui a 2 semanas a gente falou sobre os bambolês que a gente tem que sustentar num ritmo perfeito, né, numa fluidez ao redor do nosso corpo, enquanto a gente está no eixo central, a gente sustenta num ritmo. Quando a gente encontra o ritmo dos bambolês, ela fala isso: ser equilibrada não é tanto uma questão de estar em perfeito equilíbrio. Você não vê 2 crianças brincando de gangorras com o eixo aqui parada na gangorra. Você vê as crianças em movimento. A graça, a diversão é o movimento. Em equilíbrio, sim, mas uma hora uma coisa tá mais alta, outra hora a outra tá mais alta, e assim é a gangorra. Você não vê
a coisa equilibrada, né? A criança pode até brincar de vamos tentar equilibrar a gangorra no meio, né? Mas não é ali que tá a brincadeira. Ali fica um pouquinho, fica, mas não sustenta muito tempo. Você vê a gangorra balançando, né? Uma hora um lado, outra hora um outro, outra hora um lado, outra hora outra, encontrando um ritmo. Uma hora algo tá mais latente, outra hora algo tá mais latente. É ou não é? A gente não vê a gangorra parada, né? Talvez até veja, mas por muito pouco tempo. Então, entenda, o ponto de sincronia da gangorra, que é aquele eixo reto, nunca dura muito tempo. A gente passa mais tempo subindo e descendo, né? Do que suspensa. Na verdade, é justamente isso que traz a dinâmica, traz a diversão, né? Contanto que nos mantenhamos subindo e descendo, tá tudo bem. Podemos balançar à vontade e ficar mais ou menos em equilíbrio. Então, isso é exatamente o que deve acontecer e o que vai acontecer com a nossa vida em equilíbrio. Não é estar parada num eixo onde adoração e serviço estão perfeitamente alinhados, né? Não, mas é você saber equilibrar. Se um dia você serviu muito, talvez outro dia você vai ter que dar um espaço maior para adoração, para contemplação, né? A autora traz aqui sobre períodos da vida, né? Aqui, um lado da minha vida pode estar por cima em um momento, depois o outro. Um dia dedico várias horas ao estudo bíblico e à oração, estabelecendo-me calmamente no lado da intimidade, da sala de estar, da contemplação, né? No dia seguinte, me apresso como voluntária para ajudar na sala de aula da minha filha, pendendo para o lado do serviço. Se você julgar esses 2 dias isolados, eles vão parecer totalmente fora do equilíbrio, né? Mas não quando você os considera juntos, numa porção de tempo, entende? Se você pegar só o dia que você serviu o dia inteiro, vai parecer que tá desequilibrado. Poxa, eu só servi. Ou talvez um outro dia que você só adorou, ficou num congresso espiritual lá e teve um dia inteiro de adoração e não fez nada do que precisava fazer do serviço. Se você olhar isoladamente esses dias, vai parecer que, nossa, que desequilíbrio, né? Mas se você olhar o todo, é justamente a gangorra indo de um lado pro outro. São momentos da sua semana, são fases da sua vida, né? Então ela colocou, era muito difícil eu trabalhar fora de casa ou como voluntária, ou conseguir alguns momentos a sós quando minhas crianças eram muito pequenas. Agora que elas estão na escola, tenho mais tempo para fazer ambas as coisas. Em um dia, em um futuro não tão distante, quando grande parte do meu tempo será só meu, porque as crianças terão crescidos, poderei de fato conquistar aquela perfeita simetria entre espírito e trabalho. Faz sentido para vocês isso, gente? Faz sentido? Mas não preciso me preocupar demais se não conseguir. Essa é a beleza da harmonia dinâmica da gangorra, né? Sobe e desce. Tem momentos que uma coisa tá mais no alto e outros a outra. Uma vez que meu coração se dispôs ao trabalho e à adoração, não devo me sentir culpada quando minha vida parece ficar mais tempo de um lado do que do outro. Sei que logo me desprenderei daquele ponto e passarei mais tempo do outro e a gangorra vai inverter aí o eixo. Tá fazendo sentido pra você, gente? Sensacional, né? Esse livro é sensacional. Quem puder adquirir esse livro e fazer a leitura completa, vale a pena, tá, gente? Vale super a pena. Fazer um planejamento ajuda. Coloquei hoje de manhã, né, que não existe nada que funcione sem planejamento. Não existe nada que você vá conseguir, né, conquistar sem planejamento. Se estou ciente que vou dedicar um bom tempo ao trabalho, organizando um evento ou fazendo parte da cantata de Natal da igreja, por exemplo, sei que depois vou precisar arrumar um tempo para a oração, devocional e descanso adequado. Se sei que vou passar muito tempo em adoração intensa, um retiro para mulheres ou uma semana especial de cultos, por exemplo, devo estar ciente de que será preciso cumprir meus compromissos e fixar datas para repor o trabalho atrasado em casa depois, né? Não somente faz sentido quanto nos livra da culpa, exatamente. Mas não preciso fazer um planejamento de muitos dias. Não é necessário fazer um controle das horas dedicadas ao trabalho e à adoração e devoção. Nem se preocupar com cada momento da sua vida, para que esteja em equilíbrio perfeito, né, e eterno, porque isso não vai acontecer. O que devo fazer é submeter a minha vida a Deus e permitir que Ele me ajude a fazer com que eu consiga equilibrar aí
e ele me mostrará como aplicar os dois lados da minha vida, né? E aqui traz um testezinho rápido que eu vou citar para vocês, né? Um teste de equilíbrio, né? Sinais de que você precisa passar mais tempo na cozinha, mais tempo servindo. Entendam na cozinha não como trabalho pesado, entendam como servir ao próximo, amor ao próximo, tá? Que foi o que eu comecei a falar lá no início, que aqui a balança é serviço e adoração. Só que esse serviço é sempre o serviço ao próximo. Seja aos seus filhos, seja ao seu marido, seja às suas amigas, a sua igreja, enfim, né? E a adoração do outro lado, que é a sua comunhão íntima com Deus. Então, sinais de que você precisa passar mais tempo na cozinha, mais tempo servindo. Depressão leve, você sente um vago descontentamento, parece estar sempre triste. Gente, isso eu já falei também na minha caixinha de stories lá, né? Uma coisa que ajuda muito a trazer alegria é servir ao próximo, tá? De forma altruísta, simplesmente servir. Isso nos traz sensação de ser útil, sensação de fazer o bem mesmo. Tem hormônios que são disparados no nosso corpo quando a gente faz algo pelo nosso próximo, né? Então, se você está, e aqui depressão não é depressão doença, né? Mas está depressiva, a tristonha, digamos assim, se você sente um vago descontentamento, pode ser um sinal que você precisa passar mais tempo na cozinha, né? Mais tempo no serviço aí ao próximo. Ressentimento é o segundo. Em vez de receber as pessoas em sua vida com alegria, você gostaria que elas fossem embora logo. Tá? Outro sinal, frustração em relação ao rumo da sua vida. Você percebe que as coisas não têm sentido e às vezes se pergunta, será que é só isso a vida? Né? É só trabalhar e pagar boleto? Isso é sinal que você está servindo pouco o próximo, tá? Outro sintoma, aumento da autocondescendência. Você deseja ansiosamente comer seus alimentos prediletos e fazer compras, né? Fica preenchendo lacunas emocionais que não vão ser preenchidas com a comida, ou com as compras, ou com a bebida, ou com o que quer que seja, né? Pode ser preenchida assim, servindo e fazendo bem para outra pessoa, amando o próximo, né? E outra postura apática. Você percebe que poucas coisas a comovem, sabe que seu nível de compaixão está baixo, mas uma parte de você simplesmente não se importa com isso. Esses são sinais que você precisa passar mais tempo na cozinha, passar mais tempo servindo o outro, alegrando outras vidas. Isso vai fazer com que você se alegre também. Sentimento de utilidade é um dos sentimentos que traz alegria, que traz contentamento. Quando você para de viver uma vida egoísta e começa a viver a vida olhando e pensando no próximo, generosidade, compaixão, isso te traz uma sensação de completude, existe essa palavra? De se sentir completa, né? Estando na cozinha aí, no serviço. E aí outro nível baixo de energia, esqueci do último. Assim como o Mar Morto, você tem muitos pontos de entrada, mas nenhum de saída e, portanto, está estagnando, né? Você recebe, mas você não dá, você não doa, você não transfere isso pro próximo. E esses são sinais que você precisa passar mais tempo na cozinha e no serviço ao próximo, no amor ao próximo. E em contrapartida, ela traz também os sinais de que você precisa passar mais tempo na sala de estar, mais tempo contemplando. E esses são os sinais. 1. Irritabilidade e frustração. Você se surpreende revidando as pessoas. Está tão oprimida a ponto de estourar consigo mesma e principalmente tem pouca paciência com as pessoas que, na sua opinião, são preguiçosas ou não querem colaborar dentro da sua casa, né? Então esse sentimento de responsabilidade, de irritabilidade, de frustração, quando você explode, é sinal que você precisa passar mais tempo na sala de estar aí, contemplando em adoração. Segundo, incomodada com o silêncio. Eu falo tanto isso. O silêncio a deixa nervosa. Então você liga o rádio, ou a TV, ou uma live, ou uma música. Você não consegue ficar em silêncio, curtir a companhia sua e de Deus, né? Ter esse momento de solitude. Esse é outro sinal de que você precisa passar mais tempo na sala de estar. Terceiro, nível baixo de contentamento. Faz muito tempo que você não sente aquela alegria abundante enchendo o seu coração. Aquela alegria que não vem de fazer, que não vem de ninguém, mas que vem simplesmente de Deus. A minha graça te basta. Outro sinal, né? Que você precisa passar mais tempo na sala de estar. Compulsão pelo trabalho. Outro, você perseguida pela sensação de que deve fazer mais e mais e mais.
continua se apresentando para trabalhar em mais projetos e comitês, continua, embora já esteja totalmente ocupada, fica pegando mais coisa. Esse é outro sinal que você precisa passar mais tempo na sala de estar. E o último, sensação de sequidão e vazio, não é de se admirar. Você tem muitos pontos de saídas e demandas, né? Ao contrário do que eu falei antes, mas nenhum ponto de entrada ou fonte para se fortalecer. Você serve, você dá, você empresta, você ajuda, você abraça o mundo com as mãos, mas você não está recebendo. E esse receber vem da sua comunhão com Deus, de passar tempo na sala de estar. Muito interessante, né? E ela acaba esses 2 testes agora com o versículo de Salmos 26, versículos 2 e 3, que diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Então, a verdade né, que a gente prospera quando a vida está ritmicamente equilibrada e não paralisada. Não é perfeitamente estável e paralisada. Isso não é uma gangorra. É ritmicamente equilibrada. É sabendo equilibrar a sala de estar com o servir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né, como a mim mesmo. Serviço com adoração, serviço com sala de estar. Vocês pegaram isso? Não é uma gangorra estática, perfeitamente. São momentos, são fases da vida, são dias que, se olhado como um todo, você pode encontrar o ritmo aí do serviço com a sala de estar. Sensacional, né, gente? Esse livro, sério, só adquiram. Quem não tem condição, né? Eu falo sempre que livro é investimento, mas quem não tem condição, tem audiobooks liberado dele, tá? Se você procurar por aí. Então, ouça, sabe? Ele é muito, muito legal. Então, gente, basicamente é isso. Ainda fala aqui também sobre a importância da hospitalidade no amor ao próximo, né? Que a hospitalidade não é uma opção, é um mandamento que mulheres cristãs, elas não têm que pensar ou não se querem ser hospitaleiras, mas que é uma opção, é um mandamento, né? A hospitalidade. Então, a gente precisa saber receber, né? E receber, a gente pensa assim, poxa, eu vou ficar servindo, né? Vou ter que abdicar de tanta coisa, vou ter que trabalhar dobrado. Mas tem um texto na Bíblia que fala também que muitos, sem saber, hospedaram pessoas, né? E sem saber, receberam anjos, hospedaram anjos. Porque quem recebe também é abençoado, e não só quem é recebido, né? Isso faz parte do amor ao próximo aí. Então, gente, ela finaliza ainda o capítulo 12, já que já é o segundo capítulo, com o versículo de Judas, em Judas. Não é Judas 24, deve ser Judas só tem um capítulo, né? Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. O coração de Maria, o mundo de Marta. Podem as duas partes se juntar? Será que encontrarei a alegria pura e maravilhosa de estar centrada apenas em Cristo? É realmente possível ter uma vida equilibrada entre a intimidade da sala de estar e o serviço na cozinha? Agora, mais do que nunca, ela finaliza, né? Creio que a resposta seja positiva, né? E ela fala, assim como Paulo diz em Filipenses 3,12, não que a tenha alcançado ou que seja perfeito, desculpa, foi Paulo que falou, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Eu, do mesmo modo, desejo prosseguir. Ainda não cheguei, mas sei para onde estou seguindo. Eu sei o que eu quero, eu me planejo para isso. Para ter o coração de Maria no mundo de Marta. Nesse mundo tão acelerado, que nós saibamos contemplar, estar na sala de estar e entendamos que o meu serviço nada mais é do que cumprir o mandamento de amar o próximo. Então é amar a Deus e amar o próximo. E daí vem todas as lentes que eu sempre falo, que quando a gente troca, quando a gente inverte essas lentes, a gente entende que servir é um privilégio, porque nós não estamos servindo a casa, nós estamos servindo ao próximo quando a gente está em casa, quando a gente faz as coisas de casa, quando a gente cuida dos nossos filhos, quando a gente investe
no nosso casamento, quando a gente dedica tempo para ouvir uma amiga, quando a gente dedica tempo para compartilhar, né, para ter uma parceira de caminhada, enfim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. E o reflexo disso é amar ao próximo, né, como a mim mesma, o equilíbrio ritmado da gangorra. Fez sentido para você, gente? Sensacional, né? Sensacional! Finalizamos nosso livro, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Eu super incentivo que vocês leiam esse livro, mesmo que já tenha participado das lives. Não tem como eu passar tudo aqui, é super aprofundado, né? Ao final tem guia de estudo, tem testes para você escrever, então eu incentivo vocês realmente, quem tiver condição aí de investir. Esse livro é um livro muito legal, inclusive de estudar com outras mulheres, tá bom? E que vocês tenham saído daqui assim, ó, com a cabeça certa do que vocês podem, de que é possível, né, equilibrar e como vocês vão equilibrar a sala de estar com o serviço, lembrando ali dos sinais que estão latentes quando você precisa estar mais no serviço na cozinha ou mais na sala de estar, né? E que a gente saiba equilibrar aí as fases, os momentos da nossa vida e os nossos dias. Gostaram? Gostaram, gente? Essa é a nossa última live do ano, tá? Última live do ano. Eu preciso parar agora nesse final do ano, planejar o ano que vem. Já estamos fazendo isso, Eduardo e eu, nas últimas 2 semanas sentamos, conversamos sobre isso, mas queremos planejar de forma mais prática ainda o próximo ano. Em janeiro quero fazer as primeiras lives ali sobre planejamento, vem se planejar comigo, né? Mas eu vou precisar dessas 2 semanas aí pra aquietar o facho, pra puxar o freio, né? E planejar um pouco e adquirir conteúdo pra passar pra vocês a partir de janeiro sobre planejamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe. Quem quiser tirar um print, só não me pega fazendo careta, pelo amor de Deus. Um print dessa live aqui, colocar lá nos teus stories o que Deus falou com você, né, através desse livro. Coloca, faz o print, coloca lá e me marca pra eu ver, tá? Um beijo, Deus abençoe.